Prezados amigos, satisfação em reencontrá-los em mais uma atividade do atendimento fraterno da Casa de Miramês. E o tema de hoje será imposições. Lembro a vocês que o diálogo que nós vamos traçar através deste momento do atendimento fraterno é do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. E quem é Hamed? Hamed é o pseudônimo do espírito autor desse livro, muito interligado à linha dialógica da psicologia humana, e ele é um exímio conhecedor dessa psique, trata em seu verbo quesitos direcionados a sentimentos e comenta que nós não sentimos errado, mas se interpretamos errado. Afirma que só podemos nos transformar até quando conseguirmos nos perceber, realizando nossa reforma íntima, nosso renovar de atitudes, e ensina-nos a ampliar nossa consciência, sobretudo através da análise das nossas emoções e nossos sentimentos. E faz um incentivo para que a gente realmente assuma nossos comportamentos e modifique esses comportamentos, tendo uma responsabilidade em assumir pelos nossos erros, que muitas vezes a gente só culpa o outro. Um relacionamento termina, a culpa é do outro, o problema acontece em família, a culpa sempre é do outro. Por que nós não assumimos? E esse incentivo a modificar esse comportamento e assumir essa responsabilidade, tanto por nossa vida como pelos nossos atos, é uma premissa muito pautada no verbo deste autor. O tema de hoje vem dialogar diretamente com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 8, item 8, que diz o seguinte: não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. E quando a gente fala esses temas, esse tema mais específico, lembramos até de um livro de Miramês, que é Horizontes da Fala. E a fala hoje em dia, ela pode trazer alegria, ela pode trazer paz, serenidade, mas muitas vezes ela pode trazer violência, desconforto, mortes, atritos, segregações e só coisas ruins se a gente não tiver cuidado com o que a gente fala. E como a saúde começa pela boca, uma frase muito dita até no meio de saúde coletiva, muito utilizado pela odontologia, eu lembro que saúde é um bem-estar não só biopsicossocial, mas também ambiental e espiritual. E para que a gente tenha saúde, principalmente a saúde espiritual, temos que ver o que a gente fala, o que a gente diz, o que a gente remete com o nosso verbo. E a tua fala te denuncia se você é uma pessoa que automaticamente trabalha inversamente ao Evangelho de Jesus ou se você é uma pessoa automaticamente que está entrando no processo evolutivo de entendimento, de humildade, de serenidade e que deixou de lado o teu orgulho e a tua vaidade. A boca fala de que está cheio o coração, isso é muito importante, porque nossos sentimentos muitas vezes são carregados de mágoas, ressentimentos. A gente fica ressentindo e não perdoa. E tem sempre dentro de nós uma vingança, aquela arquitetada, né? Com ódio que a gente não perdoa e a gente sofre nisso. Não é o que entra na boca que lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. Então essa fala a gente vai dialogar a partir de agora. Lembrando que nós temos que ter uma liberdade de pensar e agir como um direito sagrado nosso, né? E isso é algo poderoso que vai nos nortear, nos evoluir para o nosso adiantamento espiritual. A palavra dita, ela não volta, ela vai, dependendo do entendimento de quem ouviu, ela pode propagar paz, amor, serenidade, mas hoje em dia em sociedade as palavras elas são ditas mesmo para magoar, para segregar, para humilhar, para agredir. E ao mesmo tempo são palavras que são ditas que não geram entendimento. A gente às vezes não respeita até as palavras e opiniões dos outros. E nós precisamos respeitar, principalmente quando os assuntos se direcionam a quesitos até políticos, religiosos, filosóficos e por aí vai.
Pessoas amarradas por normas opressoras mal podem respirar o ar de suas próprias ideias e mal podem se locomover para o crescimento interior, porque aspirações são anuladas, gestos são vigiados, anseios são negados constantemente. E muitas dessas pessoas foram criadas automaticamente com agressão verbal, foram criadas com agressão física, foram criadas com agressividade. Se ela foi criada assim, é claro que ela vai propagar para os seus descendentes esse mesmo verbo agressor. Hoje nós temos muitos pais que no lar não respeitam um diálogo harmônico desde o nascimento dos seus filhos. Na realidade, eles nem conversam com os filhos. E quando vai conversar, é uma conversa opressora e castradora. Hoje, a comunicação não violenta ela está sendo muito defendida pela psicologia e pela espiritualidade. Mas muitas pessoas dentro do lar praticam uma comunicação violenta. Quantas mulheres não sofrem dentro dos seus lares, né, com maridos automaticamente agressivos verbalmente, ou o contrário, quando isso acontece, quando algumas mulheres também têm uma postura agressiva com seu verbo. E como aquilo que se aprende em casa vai para o meio social, vai para o meio laboral e para outros locais, temos que ter muito cuidado com o que a gente diz, o que a gente mente, o que a gente fala, principalmente as verdades ou as mentiras, as fake news que a gente espalha, porque isso vem trazer mais sofrimento, porque o plantio ele é opcional, a colheita é obrigatória. E o culto, normas e regras dos antigos profetas. Essa postura que Jesus veio para mudar a lei, porque quando Jesus veio, muitas falas descritas no Velho Testamento foram bem debatidas e dialogadas e repassadas por ele como uma forma de mudar esta lei. Jesus falava por meio de parábolas, Jesus falava por meio de exemplos, Jesus trazia na sua postura, na sua fala, uma união, uma integração, uma lógica direcionada pelo perdão. Isso merece ser dialogado, refletido e traçado no meio religioso, que muitas vezes esse meio religioso de hoje, muitas vezes vê, reflete, transmite perseguições, atritos, ódio, culto a armas, medo e uma necessidade de se ligar diretamente à matéria, porque muitos líderes religiosos na sua fala só citam dízimo, dízimo e dízimo, algo que muitas vezes traz uma dor e um sofrimento direcionando aos seus seguidores nos seus cultos religiosos, porque mal sabem eles quantas pessoas sofrem e precisam de um apoio, de uma palavra amiga, de um entendimento, de falar em perdão, de trazer dentro da sua fala, por meio do Evangelho, uma lógica que não seja tão agressiva. Mas, por incrível que pareça, muitos desses religiosos juntam dinheiros através da sua fala, ficam milionários e geram um processo de dominação por meio de um verbo agressivo. Os judeus, por confundirem frequentemente leis divinas com leis civis, atribuíam ao costume de lavar as mãos antes das refeições, à circuncisão, às questões dos sábados e outras tantas situações sociais, motivos geradores de polêmicas religiosas, porque se prestavam mais às práticas exteriores do que aos verdadeiros anseios da renovação das almas. E os fariseus, que tanto perseguiram Jesus, como detentores do saber, os detentores do verbo, os senhores, né, que tudo sabiam,
Hoje, no dia atual, no momento presente, o quanto nós temos de irmãos fariseus e se dizem como cidadãos de bem, e mal sabem eles o quanto eles precisam mudar, principalmente no que se refere a uma postura em que o verbo seja direcionado a um perdão, a um entendimento, a um diálogo e ao mesmo tempo uma proposta focada no amor, na paz e na união entre os povos. O mestre tinha senso de alma, usava sensibilidade e lógica para orientar. O verdadeiro cristão ou seguidor de Jesus precisa ter uma lógica direcionada a uma prática para o bem, a paz, a integração, a união entre os povos. Culto às armas, na minha opinião, não deveria ser direcionado no anseio da espiritualidade. Na religião, a gente sabe que a religião ela é um instrumento. Ela pode ser utilizada para o bem, mas também ela pode ser utilizada para o mal. Um exemplo bem claro, a forma como a religião pode ser utilizada para o mal é o homem-bomba, né, que se suicida através de a necessidade de purificar-se e ir lá no céu, chegar lá e ser recebido por glórias e mais glórias. É um dos mecanismos que a religião pode ser um instrumento para o mal. Mas, porém, contudo, todavia, nós precisamos refletir uma vida e uma proposta religiosa em que o amor prevaleça todo tipo de ódio e todo tipo de desavenças que a gente vive hoje em sociedade. Era contrário à superstição e hipocrisia dos que honravam com os lábios, mas não com o coração. Hoje, muitos que falam serem, defensores de Deus, às vezes tem que rever muito sua postura, porque se Deus em tudo está, eu preciso ver e rever aquele irmão que sofre, morador de rua, aquele irmão que passa fome, aquele irmão que não tem onde morar, aquele irmão que está no hospital, aquele irmão que sofre pelas ações que ele está realmente pagando, às vezes aquele irmão que está no presídio, aquele irmão que está no hospital terminal. E muitas vezes nossas preces, nossas ações, nossos atos nem sequer chegam a esses irmãos. Nós precisamos entender que na vida, se Deus ele tem uma postura que seja acima de tudo, nós precisamos automaticamente trazer no nosso eu uma postura para ajudar todos e trazer uma irmandade, uma união, uma paz, principalmente em perdoar e se perdoar também. E o moral ou o imoral? O que é moral ou imoral é relativo em se tratando de costumes e regras sociais, porque em cada tempo, em cada era e em cada povo mudam-se as leis sociais, mudam-se os valores, muda-se a moral social. E esses pontos precisam ser refletidos. No tempo de Jesus, o adultério ele era castigado com apedrejamento, só para vocês terem uma noção. E muitas situações foram se mudando, né? Hoje em dia, a gente tem verdades que no passado elas foram modificadas e hoje são outras verdades. Jesus sabia que grande parte do nosso sofrimento ou conflitos internos provinham do fato de nos considerarmos errados, por não estarmos dentro dos moldes convencionados pela sociedade em que vivemos. Matar sempre será imoral perante as leis divinas. Apesar de que dentro dos padrões da moral social, se você matar numa guerra, é motivo de condecorações, com medalhas e honrarias. E hoje em dia, algumas falas no meio familiar, certo? Dependendo da proposta familiar, da criação de uma criança, o culto à violência dentro do lar
é normal em determinadas famílias. E já em outras famílias, o culto à paz também é algo que diferencia também dessas outras famílias. E a percepção de cada um vem nesta logística, cada qual tem sua verdade, cada qual tem sua forma de perceber, mas pelo Evangelho de Jesus, a gente sabe muito bem quem está certo. Se o Evangelho é trazer o bem, a paz, a serenidade, perdoar os teus inimigos, amar e utilizar principalmente o verbo, né, para trazer sempre a boa nova, porque a nossa fala é uma fala, muitas vezes, uma fala de mentiras, uma fala agressiva, uma fala focada ou até politizada, né? A gente hoje defende partidos políticos ou a gente defende políticos em si como se fossem times de futebol e quem não é torce no nosso time, a gente termina as amizades de forma totalmente pueril ou infantil. Eu acho que a nossa fala tem que ser uma fala de união, de integração e respeitar o ponto de vista também do outro. Lembrando sempre do que Jesus nos deixou como exemplo. E o discernimento? Analisemos raciocinando com discernimento. O que moral nós estamos nos perdendo? Será que nós estamos tendo uma moral muitas vezes desconexa do Evangelho de Jesus? A das leis passageiras da elite de uma época ou a das leis eternas e verdadeiras de todos os tempos? Pois do que há em abundância no teu coração, disso fala a tua boca. Eu acho que o que foi dito hoje pela fala de Hamed, pelo que foi escrito por ele, a gente precisa se entender. Nós precisamos refletir, ver o que está no nosso coração, com relação a mágoas, ressentimentos. Por que é que a gente às vezes não aceita e quer perseguir o outro, até agredir o outro, porque as pessoas estão agredindo os outros porque não concordam com a fala do outro e agredem mesmo. Hoje faz medo você até entrar numa lógica de debater ou então conversar, ter uma discussão, porque muitas pessoas estão armadas e para matar um, rapidinho você pode chegar a vir a falecer, a desencarnar. Nós precisamos utilizar nossas falas para promover harmonia, entendimento e respeitar o ponto de vista do outro. Cada qual tem seu mecanismo evolutivo e a vida segue e nós vamos realmente plantando e logo a gente vai colher o que a gente plantou. Deixo aqui minha gratidão com a observação importante dedicando uma das 7 noites da semana ao Evangelho no Lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na nossa casa. E pode ser também uma manhã ou uma tarde, você pode fazer, prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, estende a mensagem de fé, laçando a família em oração que Jesus virá em visita. A prática do Evangelho no lar vai te gerar um entendimento, uma reflexão, e ao mesmo tempo uma mudança no teu verbo, para que você, até nas tuas ações, comece a perceber pessoas que estão invisíveis hoje em sociedade. Hoje nós passamos nas ruas por moradores de rua, muitas vezes essas pessoas são invisíveis para a gente. Às vezes elas precisam de uma palavra amiga, ou então de uma oração nossa, mesmo nós distantes, pedindo por elas, ou de uma ação em que nós podemos entrar nesse espaço e ajudá-los. A palavra amiga também direcionada aos nossos filhos, em que eles precisam perdoar, e não é pela agressividade que eles vão evoluir, mas pelo perdão, pelo amor, pelo entendimento e pela partilha do que se planta de bom. E, ao mesmo tempo, de um entendimento, de um sofrimento do que você também plantou de ruim. Nós precisamos dialogar promovendo uma cultura de paz. Nós precisamos colocar uma comunicação não violenta nas nossas famílias, em nossa sociedade, em nosso meio. E que Deus nos ajude, nos proteja, nos ilumine, traga cada vez mais a certeza de um entendimento e de lucidez, uma lucidez que, aos poucos,
vai clareando os nossos corações, tirando deles a escuridão, as sujidades, para que, quem sabe, um dia a nossa fala seja uma fala somente de harmonia, de entendimento e de respeito com relação ao próximo. Que Deus nos abençoe, abençoe em especial aquelas pessoas que ainda não entenderam o real significado destas palavras e também aqueles que sofrem em determinados locais pelo o deslinhar ou a forma como não praticar o bem a sua fala e hoje sofre em determinados locais desse mundo planeta Terra. Até a próxima semana, paz e muita luz.